Som. Uma boa noite para todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Amém? Que bom poder estar com os irmãos esta noite, depois de um tempo sem vir ao culto presencial. E desde já quero agradecer aos irmãos também pelas orações, pelo apoio. Na semana passada que o meu pai faleceu e os irmãos estiveram ali lado a lado comigo, o pastor Francisco, e os irmãos ainda continuam, eu sei, orando por mim e pela minha família, e nós queremos agradecer muito por esse apoio espiritual que os irmãos têm nos dado a mim e a minha família, nesse momento difícil para nós. Hoje, como o Elias já falou, tem um casal aqui, não sei se além deles dois, acho que eu não estou vendo ninguém visitando não, né? Não, casal ali, Altemir e Denise, né? É um casal amigo meu, ele é membro da Igreja Batista Engenho do Roçado, ovelha do pastor Carlos Mávio, e ela é membro da Igreja Metodista em Rio do Ouro. Só não lembro o nome do pastor lá, irmã Denise, mas ela é membro da Igreja Metodista do Rio do Ouro, né? Esse casal amigo, casal de atleta, que às vezes eu vou caminhar com o Altemir, alguns irmãos aí já viram foto minha com ele lá na internet, né? E nós queremos agradecer pela presença de vocês aqui nessa noite, tá bom? Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de vocês e toda a família de vocês. Queridos, para ganharmos tempo, vamos logo ler a palavra de Deus. Eu estarei refletindo no tema e a divisa que está sendo trabalhado ao longo desse mês de janeiro. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, também ao pastor Francisco, de poder pensar nesse tema que está relacionado com fidelidade. E às vezes quando a gente pensa em fidelidade, a gente lembra logo de família, de casal, ou então de dízimo, de finança, mas fidelidade está muito mais abrangente do que isso, principalmente quando diz respeito à fidelidade em Cristo Jesus, né? Então nessa noite a gente vai trabalhar esse tema, a gente vai trabalhar não apenas o versículo 10 de Apocalipse 12, que é a divisa, mas a gente quer ler esse trecho que vai do versículo 8 ao versículo 11, quando o Senhor, né, fala àquela igreja que estava ali em Esmirna, escreve a carta ao anjo da igreja de Esmirna. Então, nós estaremos lendo, eu vou ler Apocalipse 2, de 8 a 11, na versão Nova Almeida atualizada. Vai ser projetado ali, você pode acompanhar na versão que eu trouxe, mas se você quiser acompanhar na sua versão, pode ficar à vontade. Você que está em casa também pode acompanhar aí na sua versão, e assim nós estaremos lendo então a palavra do nosso Deus. Diz assim Apocalipse 2, do versículo 8 ao 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Fecha os teus olhos mais uma vez. A irmã Juliana já orou, mas eu quero orar mais uma vez com os irmãos nesta hora. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai,
Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade que nos concede de estarmos reunidos na Tua casa nesta noite, neste culto que oferecemos a Ti, ó Deus, e que apesar das nossas falhas e imperfeições, ó Deus, sabemos que o Senhor está recebendo este culto, porque somente o Senhor é digno de ser cultuado, adorado, louvado, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, simplesmente para adorar ao Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações, pelos outros textos bíblicos que foram lidos, e agora mais uma vez que lemos a Tua palavra, pedimos que pela Tua graça, o Teu Espírito venha ministrar, falar aos nossos corações, através desta reflexão, através da minha instrumentalidade, apesar de ser tão falho. Usa-me para a glória do Teu santo nome. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quero começar esta nossa reflexão apresentando de forma bem resumida o contexto geográfico, histórico, econômico, religioso que envolvia a cidade de Esmirna e a igreja cristã que ali estava no final do 1º século e início do 2º século da era cristã. Como podemos ver, vou pedir a Samuel para me ajudar aí, como podemos ver ali nesse mapa, e eu quero até chegar aqui próximo para mostrar para vocês, nós temos aqui nesse ponto a ilha de Patmos, onde João estava preso quando recebeu as revelações que estão escritas no livro de Apocalipse. E aqui nesses outros pontos nós temos as 7 cidades onde se encontravam as 7 igrejas que nós conhecemos como 7 igrejas do Apocalipse, que está registrado nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Então nós temos aqui, não na ordem que está ali, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós iremos falar mais especificamente sobre Esmirna, que está ali naquela localização ali. Então, como nós podemos perceber, ver ali naquele mapa que está sendo projetado, nós temos a ilha de Patmos, como eu mostrei, onde João estava preso e recebeu as revelações descritas no livro de Apocalipse, e temos também as 7 cidades onde se encontravam as igrejas, em que nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse está escrito que cartas foram endereçadas pelo Senhor aos anjos das igrejas localizadas naquelas cidades. Entendamos aqui anjos, como nós lemos no texto, logo no versículo 8, está escrito assim, ao anjo da igreja de Esmirna, e para cada uma daquelas 7 igrejas, o Senhor sempre iniciou falando assim, ao anjo da igreja de tal cidade. Então, entendamos anjos aqui como os líderes daquelas igrejas. Tá? É assim que nós temos que entender quando nessas cartas o Senhor está se referindo ao anjo da igreja, ou seja, aos líderes daquela igreja. Poderíamos falar os pastores, aqueles que estavam à frente do trabalho de Deus naquelas igrejas, ali naquelas cidades. Essa região da Ásia Menor, como está projetado ali no mapa, no Data Show, é onde se encontra hoje a Turquia, e na localização da cidade de Esmirna, da qual nós estamos pensando nesta noite, já iremos mais especificamente entrar na reflexão, ali onde está localizada a cidade de Esmirna, hoje tem uma cidade ali chamada Izmir. Acredito que a pronúncia seja assim. Nós temos até ali, eu coloquei, pode deixar aí até essa projeção aí, aqui são ruínas da cidade de Esmirna, que ainda existe até hoje lá no local onde é a atual Izmir, ou acho que, como eu falei, acredito que seja assim a pronúncia, Izmir. Então nós temos ali, são ruínas da cidade de Esmirna, citada aqui no livro de Apocalipse, a quem o Senhor então endereçou uma das 7 cartas para uma das 7 igrejas. A Esmirna, pode deixar nessa projeção aí mesmo, tá bom? A Esmirna dos primeiros séculos, assim como a cidade de Éfeso, era uma cidade portuária.
Logo, era uma cidade muito bem economicamente falando. Ou seja, Esmirna era uma cidade rica. Economicamente, ela era uma cidade muito bem, porque ela era uma cidade portuária e também era uma cidade próspera economicamente falando. Ambas as cidades, ou seja, Esmirna e Éfeso, disputavam o posto de cidade mais importante da província. O comentarista da Bíblia de Estudos brasileira, na página 1902, descreveu Esmirna como a mais bela das 7 cidades, conhecida como o orgulho da Ásia. Segundo a nota de rodapé da página 2359 da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a Esmirna do século I era uma bela cidade com ruas pavimentadas, uma biblioteca, um ginásio para a realização de jogos atléticos, porque ela era uma cidade que estava dentro do circuito dos jogos atléticos daquela época, hoje nós conhecemos como Jogos Olímpicos. E também tinha ali um santuário dedicado a Homero, escritor dos clássicos A Ilíada e a Odisseia, que pode ter nascido ali segundo alguns historiadores. Uma coisa que me chamou a atenção sobre essas informações de Esmirna, que há 2000 anos atrás, lá no final do século I, aquela cidade ela já era totalmente pavimentada. Hoje nós moramos num município que, se for lá procurar a sua rua lá na prefeitura, consta como pavimentada, mas na realidade a maioria das ruas em São Gonçalo não é pavimentada, mas consta como pavimentada. Só um parêntese aqui que eu quero fechar e voltar aqui então para as nossas informações históricos, culturais, religiosas e geográficas da cidade de Esmirna. Além de tudo isso que nós acabamos de falar sobre Esmirna, ela também tornou-se muito conhecida pela sua religiosidade, pois havia ali um templo à deusa mãe, a deusa Roma. Vou pedir para passar para a próxima projeção ali, Samuel, obrigado. Havia ali um templo à deusa mãe, a deusa Roma, além do obrigatório culto ao imperador romano, pois este era visto como uma divindade. Então, todas as províncias, todos os lugares onde o reino, o Império Romano havia chegado, eles deveriam cultuar o imperador como se ele fosse uma divindade. E ali em Esmirna, eles eram altamente adoradores do imperador. Além de outros cultos, como a gente colocou ali. Essas imagens eu fiz questão de colocar ali, são imagens meramente ilustrativas, porque na realidade, aqui sim nós temos a deusa Roma, e aqui nós temos uma imagem de um dos imperadores romanos, mas essa aqui, embora eu tenha achado na internet como sendo a deusa mãe, outros colocam como ela sendo a deusa Cibele. A minha esposa, ela é muito... desculpa mencionar, ela é fera em questões de mitologia, então eu não pude comparar se a Cibele, não deu tempo de eu fazer essa pesquisa, também era considerada como a deusa mãe. Mas nós trouxemos isso aqui, irmãos, para mostrar para vocês como que Esmirna, como eu acabei de mencionar, ela era uma cidade extremamente religiosa, muito parecida até com o Brasil. O Brasil também é um país extremamente religioso, Haja vista inúmeros lugares, estados e cidades como a nossa aqui, que tem nome de algum santo, São Gonçalo, E Esmirna também era uma cidade extremamente religiosa, que cultuava aos deuses pagãos, como nós podemos classificar, considerar assim, mas especificamente da mitologia romana, porque ela era uma cidade que estava sob o governo do Império Romano. Acrescentando a este contexto religioso, também havia ali, a maioria dos estudiosos chegam a esta conclusão, até mesmo pelo que o Senhor fala quando diz para escrever a carta àquela igreja que estava ali. Então, havia também ali, dentro desse contexto religioso em Esmirna, um grupo de religiosos legalistas. Nós até colocamos uma outra imagem ali,
que se diziam judeus, mas não eram, e o próprio Senhor fala assim, eles foram declarados pelo próprio Senhor como pertencentes à sinagoga de Satanás. Queridos, este contexto religioso foi o que fez a igreja de Esmirna ser conhecida historicamente falando como a igreja dos mártires. Muitas pessoas, muitos cristãos que faziam parte da igreja de Esmirna no 2º e no 3º século foram grandes mártires. Inclusive muitos morreram por professar a fé em Cristo Jesus. Podemos até mencionar aqui um dos pastores daquela igreja que foi um discípulo direto do João que escreveu o Apocalipse, chamado Policarpo. Policarpo, ele morreu queimado porque ele não negou a fé de Jesus. Ele foi um dos pastores da igreja de Esmirna. Então, esse contexto todo, como eu acabei de falar, religioso, foi o que fez a igreja de Esmirna ser conhecida como a igreja dos mártires, porque a igreja de Cristo, queridos irmãos, sempre se manterá fiel a Ele, sempre adorará unicamente a Ele, sempre se orientará unicamente pelos ensinos dEle. Assim foi que a igreja que estava em Esmirna fez, e por se manter fiel a Cristo, não participava dos cultos às deusas mãe Roma, e muito menos se prostrava diante de imagens do imperador para cultuá-lo, porque ele era simplesmente um homem como outro qualquer. E essa igreja que ali estava então, ela não se dobrava diante dos deuses que eram cultuados naquele lugar, e muito menos se dobrava para cultuar o imperador. Também não se deixou influenciar pelos religiosos legalistas. Por tudo isso, aqueles cristãos da igreja de Esmirna sofreram grandes perseguições, sofreram tribulações, aflições, as portas se fecharam para eles, a ponto de não conseguirem trabalho para se sustentarem, e viviam em extrema pobreza, em extrema escassez. Abrindo um parêntese aqui, vale ressaltar que até a palavra pobreza que o Senhor Jesus usou ali para falar assim, sei que és pobre, aquela palavra ali significa que eles não tinham nada, literalmente falando, lhe faltava tudo, mas o Senhor mesmo falou para eles, mas sei que és rico. Em contraste à pobreza humana, material, por causa da perseguição e por causa de todo o sofrimento que lhes era causado, porque eles não se dobravam aos deuses que eram cultuados ali. O Senhor Deus, o Senhor Jesus fala para aquela igreja que Ele conhecia a riqueza dela, porque a riqueza dela não era uma riqueza material, não era dinheiro no povo, no bolso. A riqueza dela constituía em ser fiel ao seu Senhor, em servir com fidelidade ao Senhor Jesus, ao Cristo, a quem eles professavam como Senhor. Muitos foram torturados e mortos, mas a igreja de Esmirna, assim como a de Filadélfia, não recebeu nenhuma repreensão do Senhor. Quando nós lemos aí os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós vemos nessas cartas que o Senhor escreve aos anjos daquelas igrejas, Ele sempre traz uma repreensão para aquelas igrejas, para aqueles cristãos. Só Filadélfia e Esmirna que não receberam nenhuma repreensão do Senhor. E sabe por quê? Porque aqueles cristãos, a despeito de tudo que passaram ali naquele lugar, continuaram mantendo a fidelidade em Cristo. E isso é o que é mais lindo, queridos irmãos. É saber que, a despeito de qualquer coisa que nós possamos estar vivendo neste mundo, mesmo que não tenhamos nada, bens algum, mesmo que estejamos desempregados porque nós não nos dobramos ao sistema, porque nós não cultuamos aos deuses que esse mundo cultua, ainda assim aquela igreja se manteve fiel a Cristo. E é isso que Ele deseja de nós hoje também, irmãos, como a Esmirna do nosso tempo.
como uma igreja fiel ao Senhor, como cristãos, porque aí nós podemos vir para o indivíduo também, como cristãos que cada um de nós a despeito do que nós possamos estar vivendo neste tempo, neste mundo, que nós possamos nos manter fiéis ao nosso Senhor. Aqueles cristãos, a despeito de tudo, eles continuaram mantendo a fidelidade em Cristo. E por que continuaram mantendo a fidelidade em Cristo? Em primeiro lugar, porque Ele, Cristo, é aquele que sempre existiu. Vou pedir para passar aí, por favor. Obrigado. É aquele que sempre existiu, é eterno. No versículo 8 nós encontramos essa frase: estas coisas diz o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que era e que há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E se Ele é o eterno, também será o eterno Redentor de seu povo, de sua igreja. Não importa o que ela já tenha passado, passa ou passará, porque tribulações, perseguições, pobreza materialmente falando, tudo isso acontece. Tudo isso vem de encontro à igreja de Cristo e sempre veio ao longo de sua história. Blasfêmias, o texto também fala sobre isso, né? Blasfêmias. A despeito de tudo isso, Ele é o Senhor da igreja. Ele é o seu Redentor. Ele é o seu eterno libertador, o seu eterno Salvador. Ele é aquele que nos diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é eterno e não nos deixa sós, e nunca nos deixarás sós, nunca nos deixará sós. O eterno quer compartilhar conosco a vida eterna, da sua eternidade. Por isso devemos manter a nossa fidelidade em Cristo, porque Ele é o Deus eterno, que dá a todo o que nele crê a vida eterna. Como está escrito lá no versículo mais conhecido da Bíblia, que eu gosto muito de citar, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito ou único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamos crer em Jesus simplesmente. Crendo em Jesus, Ele compartilha conosco da sua eternidade, da vida eterna. Passamos da morte para a vida. Por isso nós devemos manter a nossa fidelidade em Cristo, porque Ele é aquele que sempre existiu. Ele é o eterno. Em segundo lugar, porque Ele é aquele que venceu a morte. Ele é imortal. Ele é onipotente. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Devemos manter a nossa fidelidade em Cristo, porque Ele é aquele que venceu a morte. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, narram a ressurreição de Jesus. Lucas ainda registra em Atos 1 a aparição do Cristo ressurreto aos seus discípulos e também a sua assunção ao céu. Mas Paulo registra em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 3 a 8, que Jesus, depois de ressuscitado e antes de ser assunto ao céu, foi visto por Pedro, depois pelos 12 apóstolos, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E Paulo ainda afirma que muitos daqueles irmãos que viram o Cristo ressuscitado ainda estavam vivos em seu tempo, no tempo de Paulo, testemunhando do que eles viram com os seus próprios olhos, aquele que tinha sido crucificado, aquele que tinha sido morto, aquele que tinha sido colocado o seu corpo numa sepultura, num túmulo, eles puderam ver com os seus próprios olhos, vivo, ressuscitado. Por quê?
Porque Ele é aquele que venceu a morte e está vivo. Ele foi visto por mais de 500 irmãos que na época de Paulo ainda estavam vivos. E por fim, ele também apareceu ao próprio apóstolo Paulo. Cristo, queridos irmãos e amigos, Cristo venceu a morte e vivo está. Ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Preste atenção nessa frase, que inclusive os apologistas cristãos usam muito para poder combater muitas seitas pseudo-cristãs, seitas que se dizem cristãs, mas que negam que Cristo, Ele é o próprio Deus. Negam que Cristo foi o único que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Por que para nunca mais morrer, queridos? Porque na Bíblia há relatos, eu não lembro exatamente, talvez os pastores aí possam me ajudar, mas acredito que 7 relatos, não estou lembrando exatamente, de pessoas que foram ressuscitadas. Na Bíblia há relatos, né? Há uma pessoa que foi colocada no túmulo de um profeta que ressuscitou. O mais famoso que nós conhecemos no Novo Testamento, Lázaro, que Jesus o chamou para sair do túmulo e ele ressuscitou. Temos pessoas, se eu não me engano, 2 que eu estou lembrando agora, uma menina e um jovem que estava morto e Jesus também o ressuscitou a esses 2. Só que todas essas pessoas que ressuscitaram, que estão narradas na Bíblia a sua ressurreição, essas pessoas voltaram a morrer. Elas voltaram a morrer. Porque se elas não tivessem voltado a morrer, Cristo não seria, como o apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo 15, a primícia da ressurreição, o primeiro a ressurgir. Por isso, Cristo, além de ter vencido a morte, Ele é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Um dia, aqueles que morreram nele, crendo nele, também ressuscitarão. Ressuscitarão para viver eternamente com ele. Terão os seus corpos transformados e ressuscitados. Então Cristo, Ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Ele mesmo declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. E todo poder me foi dado no céu e na terra. Por isso que nós estamos destacando aqui, que Ele é imortal, né, e que Ele é onipotente. Ele tem o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Porque todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Ele venceu a morte, Ele tem todo o poder, independentemente, queridos irmãos, do que possamos viver aqui. Ele está conosco, Ele cuida de nós, e mesmo que viermos a experimentar a morte, continuaremos a viver nele para sempre, e por ocasião da sua vinda, nossos corpos serão ressuscitados e transformados, para então viver na glória eterna com Deus o Pai. Mantenhamos, queridos irmãos, nossa fidelidade em Cristo, que venceu a morte para nos dar a vida, vida abundante e vida eterna. Em terceiro lugar, devemos manter a nossa fidelidade em Cristo, porque Ele é aquele que conhece todas as coisas, ou seja, Ele é presciente, aquele que sabe de todas as coisas antecipadamente, e Ele é onisciente, porque Ele sabe de todas as coisas. Os versículos 9 e 10 dizem: conheça a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação. Nós podemos perceber nas palavras destes versículos, além dele iniciar com o verbo conhecer, que Jesus está falando que ele conhece a tribulação que aqueles crentes, que aquela igreja estava passando. A gente pode perceber ali que ele está falando que ele também conhecia de coisas que ainda iriam acontecer. Quando ele fala: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Devemos manter a nossa fidelidade
a este Cristo, ao nosso Deus, porque Ele é aquele que conhece todas as coisas. E conhecendo tudo com antecipação, Ele sabe o que vamos passar, mas Ele nos fortalece, ajuda-nos, Suas palavras nos encorajam. Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, passaríamos por lutas, por provas, por dificuldades, por sofrimentos, por perseguições, por causa do nome dEle, mas também foi Ele que disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Ele disse: no mundo tereis aflições, não podemos esquecer das palavras que se seguem a estas: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Fico pensando a igreja de Esmirna, naquela localidade, diante de todo o contexto histórico, religioso que nós mencionamos aqui na introdução dessa reflexão, diante de toda a perseguição que aquela igreja, aqueles cristãos viviam, a escassez que passavam por causa desta perseguição, destas perseguições, eles ouvindo a voz de Jesus no seu coração, no seu espírito: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É assim que nós precisamos ser hoje também, queridos irmãos, diante das lutas, das provações que nós passamos. Saibamos que Jesus, Ele não nos apresentou um evangelho, como dizem por aí, de mar de rosas. Aliás, tem até uma música evangélica aí que fala que junto com as rosas vêm os espinhos também, né? Porque a vida cristã é assim, tem as lutas, tem as dificuldades, e Jesus não nos negou isso, falando assim: não, pode vir a mim, né, que vocês não terão mais dificuldades. Não, queridos, Ele falou: no mundo tereis aflições, mas a voz de Jesus que deve ecoar aos nossos ouvidos, à nossa alma, ao nosso coração, deve ser a mesma que eu imagino que ecoava aquela igreja de Esmirna: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 35 ao 37, disse: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Muitos de Esmirna passaram pela espada, passaram pelo fogo. Mas quem poderia separar qualquer cristão fiel do seu Cristo, do seu Senhor, do seu Deus, do amor de Deus? O apóstolo Paulo continua falando, escrevendo: o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, a igreja de Esmirna foi uma igreja vencedora, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo maltratada, passando por tribulações, as pessoas blasfemando contra ela e contra o Deus que ela servia. Blasfemar, caluniar, falar mentira. Parece algo que nós estamos vivendo hoje também, não é verdade? Quantas vezes nós mesmos passamos por isso? Mas o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, que com certeza a igreja romana passava pelas mesmas dificuldades que a igreja de Esmirna. E qualquer igreja que é fiel ao seu Cristo, ao seu Senhor, ao seu Deus, vai passar por essas provas e por essas dificuldades ao longo da sua vida. Qualquer cristão, individualmente falando, também passa. Mas o apóstolo Paulo escreveu que sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele é aquele que conhece todas as coisas, sabe antecipadamente tudo o que vai acontecer e já nos alertou, e não nos deixa sós, e nos ama. Se estamos nele, somos mais que vencedores, por isso devemos manter a nossa fidelidade em Cristo.
Queridos, em quarto e último lugar, devemos manter a nossa fidelidade em Cristo, porque Ele é o único que tem uma recompensa eterna para os fiéis. Ele é o único que tem uma recompensa eterna para os fiéis. Seja fiel até a morte, lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Vale a pena mantermos a nossa fidelidade em Cristo, porque aqueles que se mantiverem fiéis a Ele, mesmo diante da morte, mesmo que tenham que morrer por Ele, subirão ao pódio, receberão dele mesmo, de suas mãos divinas, a recompensa eterna, o maior de todos os galardões, a vida eterna. Queridos, no Novo Testamento, duas palavras são traduzidas como coroa: diadema, que simboliza a coroa de um governante, de uma autoridade utilizada pelos reis e rainhas, e Stéfanos, que simboliza a premiação alcançada por um atleta vencedor. Olha que interessante, aqui na expressão coroa da vida, prometida aos cristãos fiéis de Esmirna, Jesus utilizou a palavra Stéfanos, porque para subir ao pódio e alcançar esse prêmio eterno, é preciso ser como um atleta, ter disciplina, perseverar, ser fiel ao único que pode nos coroar com a vida eterna, o Cristo vivo, eterno, onipotente, onisciente. Mantenhamos, queridos irmãos, a nossa fidelidade em Cristo sempre, porque só Ele tem uma recompensa eterna para os fiéis. Embora eu tenha colocado ali com base no final do versículo 10, recompensa eterna para os fiéis, não é o fato de nós sermos fiéis que nos garante essa recompensa, mas Ele espera que, como um atleta, nós sejamos perseverantes, nós sejamos disciplinados, nós sejamos verdadeiros, nós sejamos dedicados. Não seremos nada disso para obtermos a salvação, mas sim porque já somos salvos e a Ele seremos fiéis. Vou chamar a minha esposa aqui, a irmã Eliette. Ela vai estar cantando uma música e logo após eu estarei concluindo essa reflexão e orando, finalizando a mensagem. Boa noite, amados. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? Não estranhe o fogo ardente, não se assuste se de repente algo acontecer pra te provar. O porquê do sofrimento não se prende a causa e efeito, a graça também é daqui pra lá. Se fazendo bem eu sofrer, me alegrarei no Senhor. Que a tormenta momentânea se transforme em peso de glória. Sou chamado a ser fiel. O que vejo é passageiro, mas desejo que é eterno. Circunstâncias não estão como provas de amor. Devo sempre me lembrar que minha parte é
confiar. Eu bem sei que tudo podes e teus planos vão bem mais longe que eu nem sequer posso pensar. Nenhum deles é frustrado, nunca lanças na fornalha pedras que não têm algum valor. Se fazendo o bem, eu sofrer, me alegrarei no Senhor. Que a tormenta momentânea se transforma em peso de glória. Sou chamado a ser fiel. O que vejo é passageiro, mas desejo que é eterno. Circunstâncias não estão como provas de amor. Devo sempre me lembrar que minha parte é confiar. Eu só conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Eu me arrependo com o rosto no pó. Que a tormenta momentânea se transforme em peso de glória. Sou chamado a ser fiel. O que vejo é passageiro, mas desejo que é eterno. Circunstâncias não estão como provas de amor. Devo sempre me lembrar que minha parte é confiar. Confiemos no nosso Deus eterno. Amém. Obrigado, minha esposa, irmã Eliette. Queridos, para concluir, o site significados.com.br assim define a palavra fidelidade. Fidelidade é o termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Para estarmos mantendo a nossa fidelidade em Cristo, precisamos de duas atitudes. Primeiro, saber quem é o Cristo que eu digo servir. Saber que Ele é o eterno, onipotente, onisciente e que, apesar de ser o Deus Todo-Poderoso, deseja nos galardoar com a coroa da vida eterna, requerendo de nós apenas fidelidade, que creiamos nele, no seu amor, na sua graça maravilhosa. Segundo, buscar colocar em prática essas características inerentes de quem é fiel. Precisamos ter compromisso com Cristo, com a sua palavra, com os seus ensinamentos, ser leais, confiáveis, honestos e verdadeiros. É isso que se espera de um cristão. Não será fácil, é verdade, não será fácil. Isso significa andar na contramão desse mundo, do sistema que o rege, da religiosidade,
seremos rejeitados, caluniados, passaremos por tribulações, seremos perseguidos, sofreremos, mas é melhor passarmos por tudo isso, mantendo a nossa esperança em Cristo e tendo a certeza de que Ele sempre está conosco. Não nos abandona, mas nos sustenta e nos garante a vitória. É melhor passarmos por tudo isso aqui com vistas na eternidade do que vivermos bem aqui, mas afastados de Cristo. Pois se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes de todo o mundo. 1 Coríntios 15, 19. Sejamos fiéis a Cristo sempre, queridos, mantendo a nossa fidelidade em Cristo, porque Ele é digno da nossa fidelidade a Ele, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez por nós, entregando-se, morrendo, mas vencendo a morte para nos dar a vida e a vida eterna. E é essa vida que Ele quer compartilhar comigo e contigo. A cada dia, Ele quer ministrar aos nossos corações, para que nós tenhamos a certeza de que nós temos nele a vida eterna. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor falou aos nossos corações nesta noite. Muito obrigado a Deus por cada irmão envolvido diretamente no culto, por aqueles que estão envolvidos na técnica, na transmissão também. Obrigado pelos irmãos presentes aqui no templo. Obrigado pelos irmãos e amigos que nos assistem dos seus lares. Obrigado porque a Tua graça tem nos alcançado. Obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido. Obrigado a Deus porque apesar de passarmos por sofrimentos, por lutas, o Senhor tem sido fiel e tem se mantido sempre presente conosco, sempre nos fortalecendo e nos ajudando, e sempre falando aos nossos corações: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Pedimos que o Senhor esteja ministrando a unção do Senhor sobre as nossas vidas, a presença do Senhor a cada dia, para que nós possamos continuar passando por todas as adversidades que este mundo nos apresenta e ainda assim continuarmos nos mantendo fiéis ao Senhor. Ajuda a cada um de nós, para que assim possamos prosseguir a nossa caminhada em fidelidade ao Senhor, à Tua palavra, aos Teus ensinamentos. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Agora queremos pedir que o Senhor nos leve de volta para os nossos lares seguros, livrando-nos de todo mal pelo caminho, e nos dê, pela Tua graça e misericórdia, mais uma semana abençoada na Tua presença. Que tudo que nós venhamos fazer, seja na nossa vida secular, familiar, espiritual, que nós possamos expressar, testemunhar a fidelidade que nós temos no Senhor. E que outras pessoas possam sentir o desejo de conhecer a Ti através de nós. Muito obrigado por tudo. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, estamos encerrando o culto desta noite, de domingo. Queremos lembrar a você que nós temos o nosso culto online às quartas-feiras, às 19h30. Também nós temos a nossa escola bíblica online aos domingos, a partir das 9 horas da manhã. E no domingo à noite, o culto presencial com transmissão ao vivo também pela internet, a partir das 18h30. Você é convidado para participar conosco, tanto do culto online, quanto do culto presencial. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma semana ricamente abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Com orações silenciosas, o culto está encerrado. Obrigado aos visitantes aí, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês.